Começa agora, para todo o Brasil, o seu resumo semanal de notícias. Este é o Comportamento a que Custo. Boa noite! Boa noite! Boa noite, galera do auditório! Boa noite! Corta pra mim, câmera 4, por favor. Hoje vamos falar sobre a escola do comportamento humano. Quais seus principais pensadores? O que essa escola tem como valores? O que é a teoria XY? Qual o verdadeiro papel do ser humano nesse processo? Essas e outras perguntas vamos responder agora no Comportamento a que Custo! A teoria comportamental da administração trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa, a abordagem das ciências do comportamento. A ênfase permanece nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo. Teve seu início com Herbert Alexander Simon, no final da década de 1940, com uma redefinição total de conceitos administrativos. Ao criticar as teorias anteriores, esta teoria amplia o conteúdo das abordagens anteriores e diversifica sua natureza. Em relação às origens da teoria comportamental, pode-se destacar 3 pontos que culminaram no surgimento dessa corrente teórica na administração. São eles: oposição da teoria das relações humanas em relação à ênfase nas pessoas, aprofundamento de algumas questões da teoria das relações humanas e a crítica ao modelo da máquina. A oposição da teoria das relações humanas, com profunda ênfase nas pessoas em relação à teoria clássica, com profunda ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional, caminhou lentamente para um segundo estágio, a teoria comportamental. Essa passou a representar uma nova tentativa de síntese da teoria da organização formal com o enfoque das relações humanas. A teoria comportamental representa um desdobramento da teoria das relações humanas, criticando e rejeitando suas concepções de que, transferindo a ênfase nas tarefas e passando a preocupar-se com as pessoas e os grupos sociais, seria atingida uma maior produtividade. Compartilha de alguns de seus conceitos fundamentais, utilizando-os apenas como pontos de partida ou de referência e reformulando-os profundamente. A teoria comportamental critica o modelo rígido da máquina da teoria clássica, afirmando que os membros da organização possuem necessidades que precisam ser motivadas e analisadas, e não podem ser vistos como uma máquina, em que seu comportamento é previsível. Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas e como isso pode influenciar o seu desempenho na organização. Para poder explicar como as pessoas se comportam, é necessário estudar a motivação humana. Assim, o tema central da teoria comportamental da administração é a motivação humana. Os autores da teoria comportamental verificaram que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas, primárias, secundárias ou de realização, para melhor compreender o comportamento dos indivíduos na organização, e assim utilizar as motivações como poderoso meio para melhorar a produtividade dentro das organizações. Maslow apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de importância e de influência. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Na base estão as necessidades primárias e no topo as secundárias. Necessidades fisiológicas constituem o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital importância para o comportamento humano. Nesse nível estão, por exemplo, as necessidades de alimentação, de sono e repouso e de abrigo. As necessidades fisiológicas estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. São necessidades instintivas e que já nascem com o indivíduo. Necessidade de segurança. São necessidades de segurança, estabilidade,
busca de proteção contra ameaça ou privação e fuga do perigo. Surgem no comportamento quando as necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas. Tem grande importância no comportamento humano, uma vez que todo empregado está sempre em relação de dependência com a empresa, na qual decisões incoerentes e ações arbitrárias podem provocar incerteza ou insegurança no empregado quanto à sua permanência no emprego. Nesse nível estão, por exemplo, a necessidade de estabilidade no emprego, boa remuneração e condições seguras de trabalho. Necessidades sociais. Surgem no comportamento quando as necessidades mais baixas encontram-se relativamente satisfeitas. Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de amor. Quando as necessidades sociais não estão suficientemente satisfeitas, o indivíduo torna-se resistente em relação às pessoas que o cercam. Dar e receber afeto são importantes forças motivadoras do comportamento humano. Necessidades de estima. São as necessidades relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de prestígio e de consideração. A satisfação das necessidades e estima conduz a sentimentos de valor, força, capacidade e utilidade. A sua frustração pode produzir sentimentos de inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo, que, por sua vez, podem levar ao desânimo ou a atividades compensatórias. Necessidades de autorrealização. São as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Estão relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa por meio do impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo o que pode ser. Frederick Herzberg formulou a teoria dos 2 fatores para explicar o comportamento das pessoas em situações de trabalho. Para ele, existem 2 fatores que orientam o comportamento das pessoas. Fatores higiênicos. Estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrangem as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Como essas condições são administradas e decididas pela empresa, os fatores higiênicos estão fora do alcance das pessoas. Os principais fatores higiênicos são salário, benefícios sociais, tipo de chefia ou supervisão que as pessoas recebem de seus supervisores, condições físicas e ambientais de trabalho e clima de relacionamento entre a empresa e os funcionários. Quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados. Se elevam a satisfação, não conseguem sustentá-la por muito tempo. Quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Por estarem mais relacionados com a insatisfação, Herzberg também os chama de fatores insatisficientes. Fatores motivacionais. Estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização, e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação nas pessoas. Porém, quando são precários, eles evitam a satisfação. Por estarem relacionados com a satisfação dos indivíduos, Herzberg também os chama de fatores satisficientes. Para proporcionar continuamente motivação no trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento do cargo, que consiste em substituir as tarefas simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas, para acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafios e satisfação profissional no cargo. A teoria comportamental oferece uma variedade de estilos de administração à disposição do administrador. A administração das organizações em geral é condicionada pelos estilos com que os administradores dirigem, dentro delas, o comportamento das pessoas.
MacGregor compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, a que deu o nome de teoria X. E de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, a que denominou teoria Y. Ô louco, meu! Vamos agora pros reclames do Plim Plim. Emissora errada. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Jorge, o que você entende sobre a teoria X e Y na tradicional administração, jovem? Boa pergunta. Vamos lá. É a concepção tradicional da administração, certo? Vamos dizer que alguns teóricos falam que ela é abordada de forma errônea do comportamento humano. Ou seja, não se tem uma avaliação do comportamento humano dentro de uma instituição, para que serve, como o funcionário vai se portar e se ele está satisfeito com aquilo. Normalmente, as pessoas do comportamento da teoria X, eles são pessoas preguiçosas, que não gostam daquilo que fazem, ou que estão insatisfeitos com a realidade do trabalho deles, o que traz isso para sua produtividade, abordando temas inadequados dentro da própria corporação. A teoria Y? Bom, essa eu sei. É a moderna concepção de administração de acordo com a teoria comportamental. Baseia-se em concepções e premissas atuais sem preconceitos a respeito da natureza humana. A mesma propõe um estilo de administração baseado em valores humanos e sociais, enquanto a teoria X é a administração por meio de controles externos impostos às pessoas. Portanto, eu te digo o seguinte, meu brother. A teoria Y é aplicada sim com objetivos de realçar a iniciativa individual. Entenderam? Bom diálogo, mas vamos verificar como isso acontece na prática. Roda o VT. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Comportamento a que custo?
Essa é uma homenagem do InfoJobs a todas as pessoas que são felizes no trabalho. E você, é feliz no trabalho? O chefe pediu para rever toda a estratégia do semestre. Planilhas, as projeções, tudo para amanhã cedinho. E eu... com essa baita preguiça. Deixe a preguiça de lado. Tome Viva Mil. Fala galera, voltamos! Vamos nessa? Vamos! Estamos agora ao vivo com o nosso repórter Quinteiro. Puxa aí, Quintes! Fala galera do CQC, estamos aqui hoje na Coelba para aprofundarmos mais sobre o assunto e vamos entrevistar o gestor Antônio Paulo Júnior. Bom dia, Antônio. Se tratando do conceito de gestão e comportamento organizacional, o que ajuda a gerenciar a sua equipe? A aplicação de conceitos, né, de gestão, pessoas, gestão de negócios, né, que é a função básica do gestor de um líder. Né, ele aplicar os conhecimentos, né, muitos desses conhecimentos são adquiridos justamente na fase de estudante, mas ao longo da vida profissional você vai agregar mais alguns conhecimentos. Mas os conceitos de gestão são os mesmos conceitos que são abordados na universidade, né? Que é a questão do líder, né? Ele tem o perfil de líder, de pessoas, gestor de negócios, né? Ele tem que ser também um bom educador, um bom comunicador, né? E aplicando esses conceitos, ele tem que ser também um bom negociador. Esses são os pilares básicos da gestão, né? E em cima desses conceitos é que você vai estabelecendo a trajetória. Como você identifica as pessoas na entrevista que têm um perfil proativo que se encaixam naquele determinado trabalho? Realmente é um trabalho que envolve um pouco de, digamos assim, conhecer as pessoas, né? Então essa análise ela é feita você delegar tarefa. Basicamente a questão é você observar o desempenho daquela pessoa naquela tarefa que você direciona para ele. Então essa tarefa, lógico, cada pessoa já nasce naturalmente ao longo da vida, ele vai desenvolvendo algumas habilidades que são facilmente identificáveis por quem convive com elas. E aí isso te leva naturalmente a direcionar aquele tipo de atividade. E à medida que você percebe a afinidade da pessoa com aquela atividade, aí você vai dando mais autonomia. E à medida que a pessoa tem mais autonomia, ele consegue também desempenhar melhor aquela atividade. Então essa não é uma questão objetiva, existe muita subjetividade nessa questão aí. Mas, de forma geral, funciona bem. Você procurando entender a pessoa, compreender as aptidões dela, fica mais fácil você delegar as tarefas. E se tratando do contrário, de pessoas que não sabem trabalhar com vontade, pessoas que não têm motivação no trabalho, que só trabalham pelo salário. Como você lida com esse tipo de pessoa? No caso específico da nossa empresa, existe um mecanismo que é um mecanismo de avaliação.
então os líderes, os gestores, são orientados a observar o comportamento dessa pessoa, mas não só isso, observar também o desempenho. Então, existem duas abordagens aí nessa questão. As pessoas têm objetivos, que são objetivos formais, e que eles são acompanhados em cima desses objetivos. Então, a cada início de ano, são estabelecidos entre 3 a 5 objetivos que são acompanhados ao longo do ano, se a pessoa está conseguindo atingir alguns patamares, que vai do insuficiente ao excelente, né? E aí no meio tem o bom, o muito bom também. Então, de acordo com a capacidade dele de executar aquela tarefa, com a agilidade e a qualidade necessária, ele vai sendo pontuado, podendo chegar ao excelente. Então, no final do período, que normalmente é um ano, é feita essa avaliação. Isso é o que a gente chama de avaliação de objetivo. Existe uma outra questão, que é justamente a observação comportamental, onde você analisa não a questão do cumprimento do objetivo em si, mas questões, digamos assim, ligadas ao comportamento mesmo do profissional. Desde da forma de lidar com os colegas, com os superiores, né, até a forma de empenho, dedicação, interesse no aprendizado. Então, isso tudo é avaliado. Então, isso no final é avaliado e se chega a uma pontuação final. Se, porventura, um profissional não tiver adequado àquela atividade que ele fez, ou estiver desempenhando mal, isso vai ficar muito evidente, vai ser evidenciado no final dessa avaliação. E aí ele vai ser chamado, porque a gente chama aqui de feedback. A gente explica para ele onde é que ele foi bem, onde é que ele não foi, onde é que ele precisa melhorar. E essa avaliação vai para o ciclo seguinte, que é o ano seguinte, onde a gente vai continuar observando se aqueles aspectos a serem melhorados no profissional, eles continuam ainda no mesmo patamar, ou se o profissional procurou evoluir. Então, essa é a forma como a gente lida com essa situação aqui, para esse tipo de profissional. Qual o setor que você é responsável aqui na prova? Bom, a minha área aqui é o planejamento da manutenção do sistema de transmissão de distribuição. Nós cuidamos aqui da parte de planejamento das ações de manutenção que são executadas no sistema elétrico. Muito obrigado. Foram informações muito úteis para a gente. É isso aí, galera. Com vocês. Obrigado, Quintes. Entrevista esclarecedora. Agora a galera de casa pode entender como a teoria se relaciona com a prática. Espetacular! Então, galera, vocês agora estão que nem um Tais aqui, ó. Carecas de saber da boa prática da gestão. Segue o comercial. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu quero ser menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do pique-pongue. Meu sonho era ser pintora, mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Então eu enveredei pelo trabalho do meu pai, para ganhar dinheiro. O importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. Estamos de volta para finalizar o nosso programa de hoje com a conclusão que o Jorge Bonfim fará sobre todos os temas abordados hoje no nosso programa. Bom, gente, é o seguinte, a gente teve como objetivo fazer um bom trabalho, em primeiro lugar,
e trazer de forma descontraída e eficiente o conceito realmente da teoria X e Y, que está na Escola de Administração Comportamental, que está relacionado com o comportamento organizacional. Daí o porquê da gente trazer a entrevista com o gestor da Coelba, que foi de forma enriquecedora para a gente, que pôde vivenciar isso, já que a gente teve contato, indo até a Coelba e entrevistando, mas também a gente pôde comparar a nossa teoria, o que a gente vê em sala de aula, com a prática, o diferencial realmente no mercado de trabalho, de como vai ser para a gente ter uma visão daqui para frente em relação a uma instituição que a gente venha trabalhar, ou de uma equipe que a gente venha gerir. Então, eu espero que tenha ficado claro para todos a nossa ênfase, a gente ter abordado realmente a teoria XY, ter tido um foco maior, mas que tenha sido enriquecedor para todos, que é basicamente o que a gente espera aqui desse trabalho. E para finalizarmos, sabe por que estamos vestidos assim? Descubram agora no CQC. Comportamento a que custo?